Seu coração trabalha sem parar para manter o sangue em movimento. Mas o que exatamente o sistema cardiovascular transporta, por que essa circulação é indispensável e como o sangue consegue sair do coração, alcançar os tecidos e depois retornar? Para entender esse caminho, é preciso observar 3 elementos que atuam juntos. O coração impulsiona o sangue, os vasos formam as rotas por onde ele passa e o próprio sangue carrega substâncias importantes para o funcionamento do organismo. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, participa do transporte de oxigênio, nutrientes, hormônios e outras substâncias. Ao mesmo tempo, ajuda a recolher materiais produzidos pelas células, como parte do gás carbônico que será levado até os pulmões. Isso significa que o sangue não circula sem objetivo. A cada passagem pelos tecidos, ele participa de trocas que ajudam as células a receber o que precisam e a eliminar parte do que já não será utilizado. No centro desse sistema está o coração, um órgão muscular localizado no tórax, entre os pulmões. Sua função principal é produzir a força necessária para que o sangue continue percorrendo os vasos sanguíneos. Por dentro, o coração apresenta 4 cavidades. As 2 superiores são chamadas de átrios, e as 2 inferiores recebem o nome de ventrículos. Os átrios recebem o sangue que chega ao coração, enquanto os ventrículos enviam esse sangue para fora do órgão. Essa organização permite que o lado direito e o lado esquerdo trabalhem de maneira coordenada, mas encaminhando o sangue para destinos diferentes. O lado direito recebe o sangue que retorna dos tecidos e o envia para os pulmões. O lado esquerdo recebe o sangue que voltou dos pulmões e o impulsiona para o restante do corpo. Entre as cavidades existem válvulas que ajudam a manter o sangue seguindo na direção correta. Elas se abrem e se fecham conforme a pressão muda dentro do coração, evitando que o fluxo volte de maneira inadequada. A parede cardíaca possui uma camada muscular chamada miocárdio. É essa musculatura que realiza as contrações necessárias para o coração funcionar como uma bomba. Quando o coração se contrai, ocorre a sístole. Quando ele relaxa e volta a receber sangue, ocorre a diástole. Esses 2 momentos se repetem continuamente e formam um ciclo cardíaco. É graças a essa alternância que o sangue continua avançando pelo sistema. Mas o coração sozinho não conseguiria distribuir o sangue pelo organismo. Para isso existem os vasos sanguíneos, uma grande rede de caminhos que liga o coração aos tecidos. Os vasos podem ser divididos principalmente em artérias, veias e capilares. A diferença mais importante entre artérias e veias está na direção em que o sangue se desloca. As artérias conduzem o sangue para fora do coração. As veias fazem o caminho contrário e trazem o sangue de volta. Essa definição é importante porque nem toda artéria transporta sangue rico em oxigênio e nem toda veia transporta sangue pobre em oxigênio. A circulação pulmonar mostra exatamente por que decorar apenas a quantidade de oxigênio pode causar confusão. A artéria pulmonar leva sangue do coração até os pulmões, mesmo transportando sangue com menor quantidade de oxigênio. Já as veias pulmonares trazem dos pulmões para o coração o sangue que acabou de receber oxigênio. Os capilares são vasos muito finos presentes próximos às células. É principalmente neles que ocorrem as trocas entre o sangue e os tecidos. Oxigênio e nutrientes podem passar do sangue para as células, enquanto outras substâncias seguem no sentido contrário. Depois dessas trocas, o sangue continua seu percurso até retornar ao coração. Agora falta entender o próprio sangue. Ele é formado por uma parte líquida e por elementos que desempenham funções diferentes durante a circulação. A parte líquida recebe o nome de plasma. Nela ficam dissolvidas substâncias como nutrientes, proteínas, hormônios, sais minerais e materiais que precisam ser transportados pelo organismo. Entre os elementos do sangue estão as hemácias, também chamadas de glóbulos vermelhos. Elas possuem hemoglobina e participam principalmente do transporte de oxigênio. Quando o sangue passa pelos pulmões, o oxigênio entra na circulação e se liga em grande parte à hemoglobina. Depois é levado até os tecidos, onde poderá ser utilizado pelas células. Os leucócitos, conhecidos como glóbulos brancos, estão ligados à defesa do organismo. Existem diferentes tipos, e cada um participa de maneiras específicas das respostas de proteção do corpo.
As plaquetas também estão presentes no sangue, embora não sejam células completas. Elas são fragmentos celulares importantes para a coagulação e ajudam a controlar sangramentos quando um vaso é lesionado. Perceba como cada componente realiza uma função diferente, mas todos dependem da circulação. Sem o movimento contínuo do sangue, essas estruturas não conseguiriam chegar aos locais onde precisam atuar. Agora que você já entendeu os componentes principais do sistema cardiovascular e a diferença entre artérias, veias e capilares, se essa explicação já facilitou seus estudos, deixe o like e se inscreva no canal. Ainda falta acompanhar o caminho completo que o sangue percorre dentro do corpo. Esse trajeto costuma ser dividido em duas partes principais. Uma delas é a circulação pulmonar e a outra é a circulação sistêmica. Na circulação pulmonar, o sangue que chegou ao lado direito do coração precisa ser enviado aos pulmões. Ele sai do ventrículo direito e segue pelas artérias pulmonares. Ao chegar aos pulmões, esse sangue passa por vasos muito pequenos próximos aos alvéolos. Nesse local, ocorre a troca de gases entre o sangue e o ar. O sangue libera gás carbônico e recebe oxigênio. Depois disso, retorna ao coração pelas veias pulmonares e entra no átrio esquerdo. Do átrio esquerdo, o sangue passa para o ventrículo esquerdo. A partir daí, começa a etapa que distribui esse sangue para praticamente todo o organismo. Essa etapa é chamada de circulação sistêmica. O ventrículo esquerdo se contrai e envia o sangue para a aorta, uma grande artéria que dá origem a várias ramificações. Essas ramificações vão se tornando menores até alcançarem os tecidos. Quando o sangue chega aos capilares, ocorre novamente a troca de substâncias com as células. Depois de entregar parte do oxigênio e dos nutrientes, o sangue recebe outras substâncias provenientes do metabolismo celular. Em seguida, inicia o caminho de retorno pelas veias. As veias vão se reunindo em vasos maiores até que o sangue chegue novamente ao lado direito do coração. As veias cavas conduzem esse sangue até o átrio direito, reiniciando o percurso. É por isso que o sistema cardiovascular pode ser entendido como um circuito fechado. O sangue não termina sua viagem em determinado órgão, mas continua circulando entre coração, pulmões e tecidos. Esse funcionamento mostra também por que a circulação pulmonar e a sistêmica dependem uma da outra. Uma leva o sangue aos pulmões e a outra distribui esse sangue pelo restante do organismo. O coração mantém essas duas rotas funcionando ao mesmo tempo. Dessa forma, seu lado direito impulsiona o sangue em direção aos pulmões e o lado esquerdo o envia para o corpo. Uma forma simples de organizar o assunto é acompanhar o sangue desde o momento em que ele volta dos tecidos. Ele entra no átrio direito, passa para o ventrículo direito e segue em direção aos pulmões. Depois das trocas gasosas, retorna ao átrio esquerdo e passa para o ventrículo esquerdo. Em seguida, sai pela aorta e percorre o organismo até começar novamente o caminho de volta. Durante esse trajeto, os capilares fazem a ligação entre os vasos maiores e os tecidos. É nesses pequenos vasos que o transporte se transforma em troca, permitindo que as células recebam substâncias e liberem outras. O sangue também carrega seus próprios componentes durante todo esse percurso. Hemácias participam do transporte de oxigênio, leucócitos atuam na defesa e plaquetas ajudam no controle de sangramentos. Já o coração mantém todo o circuito em movimento por meio de contrações e relaxamentos sucessivos. As válvulas ajudam a direcionar o fluxo para que cada etapa aconteça na ordem correta. A circulação pulmonar permite que o sangue passe pelos pulmões e participe das trocas de gases. A circulação sistêmica leva esse sangue aos tecidos e o conduz de volta ao coração. Por isso, coração, vasos e sangue não podem ser estudados como estruturas independentes. Cada um depende do outro para que nutrientes, gases e diversas substâncias continuem circulando pelo organismo. Se este conteúdo ajudou você a compreender o sistema cardiovascular de forma mais clara, se inscreva no canal e deixe o seu like. Acompanhe também os próximos vídeos para continuar estudando anatomia, fisiologia e outros sistemas do corpo humano de maneira simples e objetiva.